Olá! Hoje nós vamos para o capítulo 13 do livro do Eclesiástico. Qual o tema desse capítulo 13? O rico orgulhoso e o contraste entre o rico e o pobre, as diferenças entre o rico e o pobre, né? Primeira parte do capítulo a gente vê aí uma descrição do rico orgulhoso, né? E a segunda parte do capítulo, essa diferença entre o rico e o pobre. Aliás, a diferença entre o rico e o pobre todos nós conhecemos, né? Mas é interessante a visão do Eclesiástico, a visão da Bíblia sobre isso. Vamos lá, gente? Dá um like no vídeo aí, ó. Isso! Agora se inscreva no canal, já se inscreveu, obrigado. Chame 2 pessoas para se inscrever no canal. Queria lembrar você que a gente está fazendo essa caminhada profunda, bonita, de ler a Bíblia inteira. É uma proposta que eu fiz a vocês há muito tempo atrás, da gente ler a Bíblia inteira. Inteirinha, né? Mas não ler somente pegando como se a gente lesse um romance. Não, não é assim. A Bíblia é a palavra de Deus. Então não é um romance simplesmente que eu estou lendo, né? Não é qualquer livro que eu estou lendo. Eu estou escutando Deus falar ao meu coração. Então a gente tem feito todos os dias um capítulo, todos os dias a gente aprofunda, né? A gente entende, compreende, né? A gente estuda, né? O que tem por trás de cada livro. Então é um momento muito bonito, muito importante. E obrigado àqueles corajosos que têm feito essa caminhada comigo, porque é de coragem. Ah, meu filho, não é qualquer um não, meu. Ler a palavra de Deus dessa forma não é qualquer um não. Vamos lá? Capítulo 13 do livro do Eclesiástico. Quem toca no betume ficará manchado, e quem trata com o orgulhoso se tornará orgulhoso. Quem se liga com o mais poderoso do que ele, põe sobre os ombros uma pesada carga. Não te tornes amigo de um mais poderoso do que tu. Que ligação pode haver entre um pote de barro e um pote de ferro? Quando houver choque, o pote de barro será quebrado. O rico comete uma injustiça e em seguida se põe a gritar. O pobre, ofendido, guarda silêncio. Enquanto lhe servires, ele te empregará. Quando nada mais tiveres, ele te abandonará. Se tens haveres, ele te banqueteará contigo, te esgotará e não cuidará de sua sorte. Se lhe fores útil, ele te dominará com um sorriso. Se lhe fores útil, ele te dominará. Com um sorriso, ele te dará esperanças. Com belas palavras te dirá, de que necessitas? Ele te confundirá com seus banquetes até que tenha exaurido 2 ou 3 vezes, e por fim zombará de ti. Depois, vendo-te, te abandonará e abanará a cabeça, escarnecendo de ti. Humilha-te perante Deus e espera que sua mão execute. Tem cuidado em não te deixares seduzir para que não caias numa loucura aviltante. Não te rebaixes em tua sabedoria, para não suceder que esse rebaixamento te arraste à loucura. Se um poderoso te chamar, retira-te, e ele será ainda mais levado a insistir. Não sejas importuno, para não acontecer que ele se canse de ti. Não te afastes muito dele, para não suceder que ele te esqueça. Não tenhas audácia de falar de igual para igual com ele, e não confies em suas longas conversas, pois fazendo-te falar muito, ele te experimentará e com um sorriso te interrogará sobre os teus segredos. Seu coração impiedoso relembrará todas as suas palavras e não te poupará nem aos maus tratos nem às cadeias. Cuida de ti e presta bem atenção aos teus ouvidos, pois caminhas à beira de um abismo. Mas, ouvido tudo isso, encara-o como um sonho e serás vigilante. Ama a Deus durante toda a tua vida, invoca-o para a tua salvação. Agora a diferença entre rico e pobre, vamos lá. Todo ser vivo ama o seu semelhante, assim como todo homem ama seu próximo. Toda carne se une a outra carne de sua espécie, e todo homem se associa a seu semelhante.
O lobo jamais terá amizade com o cordeiro, assim é entre o pecador e o justo. Que relação pode haver entre um santo homem e um cão? Que ligação pode ter um rico com um pobre? O onagro é a presa do leão no deserto, assim os pobres servem de pasto para os ricos. E como a humanidade é abominada pelo orgulhoso, do mesmo modo o pobre causa horror ao rico. Um rico abalado é apoiado pelos seus amigos, o pobre que tropeça é ainda empurrado pelos seus companheiros. Quando um rico é enganado, numerosos são aqueles que o vêm ajudar. Se diz tolices, o apoiam. Quando um pobre é enganado, ainda merece censura, e se falar com sabedoria, não o levam em consideração. Se fala o rico, todos se calam e glorificam suas palavras até as nuvens. Se fala um pobre, dizem, quem é esse homem? E se ele tropeçar, fazem-no cair. A riqueza é boa para quem não tem a consciência pesada. Péssima é a pobreza do mal que se lastima. O coração do homem modifica seu rosto, seja em bem, seja em mal. O sinal de um coração feliz é um rosto alegre. Tu o acharás dificilmente e com esforço. Muito bem. Aqui nós temos uma descrição duríssima da realidade. Muito. Primeiro, trazendo aqui aqui o rico com todo o seu orgulho, que não está nem aí para o pobre, né? Aliás, o que ele puder explorar o pobre, ele vai explorar. E o texto é muito duro mesmo. Começa dizendo assim, ó, quem toca no betume ficará manchado. Ou seja, quem toca no piche, que betume é o piche, né? Quem toca no piche vai ficar manchado. E é verdade. Você já tocou no piche uma vez? Pá! Não tem jeito, né? Quem trata com orgulho se tornará orgulhoso. Então, essa coisa do orgulho do rico é colocado como uma coisa má, né? E aí o livro do Eclesiastes vai dando conselhos, né? Se você liga uma pessoa mais poderosa que você, ele vai colocar a carga dele em você, né? E ainda fala assim, se você fica andando aí com o rico, né, é como uma panela de barro e uma panela de ferro, os dois juntos, né? Então, quando as coisas na caminhada, né, a panela de barro é o pobre, a panela de ferro é o rico, né? Os dois estão juntos lá, pá. Quando tiver algum problema, quem é que vai se quebrar? A panela de barro, porque a panela de ferro nem vai acontecer. Mesma coisa, tá você e o rico, né? O pobre e o rico. Quando acontece um problema, quem que quebra? Coitado do pobre. O rico continua mesmo jeito. Lembra aquele antigo ditado, a corda arrebenta para o lado mais fraco? É isso mesmo, panela de pedra e panela de ferro. Da panela de barro, panela de ferro. Né? Deu algum problema? Pá, panela de barro quebrou. Então, na verdade, o livro traz aqui sempre essa coisa de que cuidado quando você coloca a sua vida junto dos mais poderosos, junto daqueles que são ricos, junto daqueles que são orgulhosos. Mas aqui eu queria trazer uma coisa interessante para você. Você sabe que isto é um pensamento muito comum daquela época e nem é tanto um pensamento só religioso. Esse pensamento aqui já se encontrava essa comparação, já se encontrava nas fábulas de Esopo. Lembra Esopo? Esopo é do ano 600 a.C., então bem antes do livro do Eclesiástico ser escrito, e Esopo já tinha escrito, né? E já tinha, por causa de toda aquela helenização, as pessoas conheciam as fábulas de Esopo, né? Então, essa comparação entre o rico e o pobre, quem se dá mal, quem se dá bem, já era da literatura, das fábulas de Esopo. Então, aí, ó, você vê a Bíblia aqui, né, o Ben Sirac, se valendo de uma cultura popular, que é a fábula de Esopo, as fábulas de Esopo, e usando isso para o ensinamento de sabedoria.
Muito interessante, né? Muito bem. Uma coisa interessante lembrar é que depois o texto começa a fazer uma comparação entre o rico e o pobre, e dizendo que não dá certo, né? Porque não dá certo essa ligação, porque o rico sempre vai querer, né, dominar e acabar com o pobre. E dizendo aqui, ó, assim como um ser vivo se liga ao seu semelhante, não adianta você querer ligar o rico com o pobre, que ele não vai ver o pobre como seu semelhante, né? Assim como o lobo jamais vai ter amizade com o cordeiro, né? O rico e o pobre nunca vão conseguir, né, ter amizade, porque um é de um jeito, outro de outro jeito. Mas aí que vem uma coisa muito interessante que eu vou falar daqui a pouco para você. Será mesmo? Esse é o mundo real do rico que é orgulhoso, do pobre e o rico que não podem estar juntos. Mas espera aí, no mundo onde reina o amor e onde a proposta de paz é apresentada, isso pode acontecer. Eu vou te falar daqui a pouco. Muito bem, vamos lá. Vamos entender algumas coisas. Primeiro, no versículo 2, no versículo 2 tem essa comparação clássica que já acontecia nas fábulas de Esopo. 2. Quem se liga com o mais poderoso do que ele, põe sobre os ombros uma pesada carga. Não te tornes amigo de um mais poderoso que tu. Esse é o pensamento que existia, né, a partir das fábulas de Esopo, né? Uma pessoa que se liga a alguém mais poderoso, né, ele acaba carregando a carga do mais poderoso, né, mais poderoso. Então, a moral da história da fábula de Esopo é: não se torne amigo de um mais poderoso que você, porque você vai estar carregando a carga dele, tá bom? Então, isso aqui já é um pensamento daquela época. Mas espera aí, isso aqui é uma constatação da realidade, não é o que a Bíblia está ensinando, é uma constatação da realidade para apresentar que o ideal deveria ser o contrário. O rico e o pobre podem se viver junto. O rico e o pobre podem um ajudar o outro. A realidade é essa. O pobre é explorado pelo rico, né? O rico não gosta do pobre, o rico não se mistura ao pobre. Mas essa não é a proposta de Deus. Essa não é a proposta da Bíblia. A proposta da Bíblia é que os dois possam um dia estar juntos. Espera aí que eu vou te falar, né? Uma outra coisa aqui, no versículo 8, olha que interessante. Talvez não ficou claro para você. Olha o texto. Ele, o rico, te confundirá com seus banquetes, até que tenha exaurido 2 ou 3 vezes, e por fim zombará de ti, depois, vendo-te, te abandonará. O que é ele te confundirá com seus banquetes? Por quê? É o seguinte, o rico vai impor ao pobre a obrigação de retribuir aos seus convites. Por exemplo, o rico vai chegar para o pobre e falar assim: vem almoçar, jantar comigo, eu vou te dar um jantar maravilhoso, venha jantar comigo. Aí o rico chama o pobre para jantar com ele. Quando o rico chama o pobre para jantar com ele, ele vai impor ao pobre a obrigação de retribuir aquele banquete. Por isso aqui, ó, ele te confundirá com seus banquetes. E aí, quando o pobre for retribuir o banquete que recebeu do rico, ele vai querer fazer igual. Só que quando for fazer igual, ele vai praticamente acabar com o próprio dinheiro. Ele vai te exaurir 2 ou 3 vezes mais. Ou seja, o rico vai impor ao pobre a obrigação de retribuir os seus convites e assim vai explorar, despojar o pobre. Isso aqui é a visão muito negativa de uma amizade entre o rico e o pobre. Como eu disse, é a visão dura, real daquilo que acontecia. Mas agora vem o mais interessante. Olha que interessante. Versículo 21. O lobo jamais terá amizade com o cordeiro. Assim é entre o pecador e o justo. O lobo e o cordeiro é semelhante ao pecador e ao que é justo. Eles não podem ser amigos?
Eles não podem estar juntos? O lobo e o cordeiro são comparados ao rico e o pobre. Eles não podem ser amigos? Nessa não é a proposta do Evangelho. Isaías, olha que bonito isso, Isaías vai usar justamente o contrário. Ele vai usar a amizade entre o lobo e o cordeiro como um sinal da presença do Messias. Quem vai colocar ordem nessa relação é o Messias prometido. Se a Bíblia constata aqui, no livro de Eclesiástico, que o pecador e o justo não podem estar juntos, a presença de Jesus lá na frente vai dizer, pode estar junto. Porque no tempo de Jesus, o pecador senta-se com o justo, como o próprio Jesus fez, com o justo dos justos sentando-se com os pecadores. Se aqui, o livro do Eclesiástico mostra para nós que o pobre e o rico não podem andar juntos de mãos dadas, porque um é muito diferente do outro e porque um quer explorar o outro, em Jesus vai dizer, não. Assim como o leão pode estar com o cordeiro, assim como a criança põe a mão na toca da serpente, nós podemos conviver e viver com qualquer pessoa em plena harmonia e paz, porque esta é a proposta do Evangelho. O livro do Eclesiástico constata a realidade. O Evangelho aqui me mostra o que deve ser feito. Et crutim Domini, fugit partes adversa. Vite teleo detribiuda, radix Davide. Aleluia.